Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Bom dia! Bom dia, pessoal. Agora vocês me ouvem, né? Eu não sei o que possa estar acontecendo em relação à minha imagem, porque aqui está ok, tá? Mas o que importa é vocês me ouvirem, né? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar agora no WhatsApp uns materiais que propositalmente eu resolvi mandar agora na hora da aula, tá? Mas eu também vou projetar aqui, tá? Que é um material novo que eu elaborei para vocês. Então, eu vou mandando por partes. Tá? Só um instantinho. Deixa eu ver se tem alguém para admitir aqui. Só um minutinho, deixa só a gente se organizar, né? Pessoal, acontece o seguinte. Na aula passada, né? Vocês sabem que nós tivemos uma série aí de intercorrências com barulhos e tudo mais, né? Eu não fiquei satisfeita com a aula, tá? Fiquei profundamente incomodada, porque nós tínhamos conteúdo para dar conta e uma série de problemas aqui técnicos e tal me atrapalharam, realmente não fiquei satisfeita, queria que a gente, que vocês tivessem compreendido melhor. E aí o que eu fiz? Eu resolvi, pessoal, elaborar um outro material, tá? Com mais exemplos práticos também, com material melhor para vocês, mais exemplos concretos, tá? Para abordar esse assunto. Eu achei que ficou um pouco vago, eu até pedi alguns feedbacks de vocês, né? E teve um aluno que me enviou um feedback no particular, acho muito bacana quando vocês fazem isso, porque a gente está aqui realmente para passar o conhecimento para vocês e por a gente não estar se encontrando, né, pessoalmente, às vezes parece que dificulta esse retorno imediato que na sala de aula a gente teria, né? Então, pelo chat ou ou por mensagens, às vezes no chat o aluno fica constrangido de enviar, enfim, me mandem por mensagem o que vocês estão sentindo em relação ao material, em relação ao conteúdo. Podem mandar, fiquem muito à vontade, tá? Para fazer críticas construtivas para a gente melhorar, né? Porque a gente está aqui para isso e o conhecimento que a gente quer passar para vocês depende um pouco disso às vezes também, da gente ter esse feedback, né? Então, eu recebi de um aluno falando, professora, traz mais exemplos práticos, exemplos da vida cotidiana, não só exemplos jurídicos, para, né, ajudar na compreensão do conteúdo. E eu preparei algumas coisas assim, tá? Então, eu preparei um material, como vocês acessam ali podem acessar aí no Whats, que eu enviei agora. Então, para material novo que vai funcionar como uma espécie de revisão, né? Porque eu quero que a gente possa retomar um pouco essas questões, né? E que é importante para vocês. Então, eu vou fazer o seguinte. Peraí, deixa eu só admitir aqui, são tantas coisas para a gente controlar ao mesmo tempo, gente.
E assim, eu tô assim feliz da vida que a gente vai entrar para o Teams, né, semana que vem, porque o Teams é mais fácil. É uma ferramenta melhor, mais segura, né? E eu gosto muito. Então eu estou tentando aqui projetar o material aqui na tela para compartilhar com vocês e não estou conseguindo. Deixa eu tentar de outra maneira aqui. Vamos ver se agora dá. Bom dia, pessoal. Para vocês irem acompanhando comigo. Então, o que eu tô trabalhando agora, com qual material escrito, né, textos, etc e tal. Eu estou trabalhando com o livro do Trubiliano, com um artigo que eu enviei para vocês sobre a nova retórica da Charade, mas por enquanto eu quero entrar agora na questão da demonstração e argumentação para revoltar um pouquinho, fazer uma revisão antecipada de tudo que eu falei na aula passada, que eu achei que ficou um pouco embolado e um pouco entroncado. Agora, antes disso, eu não esqueci, queridos, de fazer a revisão da prova, tá? Que eu deveria ter feito na semana passada, acabou passando batido e vocês me lembraram e eu vou fazer agora, tá? Então, vocês têm o material aí com vocês, que é o... Ó, imaginem vocês que eu comprei... Lembram que eu contei que eu tenho eu tinha um computador vovô de 12 anos? Os trabalhos para enviar, por favor. Sim, confirmo. Vocês lembram que eu contei a história para vocês do meu computador vovô? Então, eu finalmente troquei de computador. Cedi às pressões, mas as pressões não foram nem aqui de casa, as pressões foram da tecnologia mesmo. Meu computador vovô não estava dando conta dessa quantidade de tecnologia nova, aplicativos e tudo mais. Então, eu tive que fazer isso, troquei, né? Troquei. Estou com um computador novo aqui, super bacana. E por isso que eu estou aqui com dois computadores, porque eu estou usando o velho ainda e eu estou usando o novo aqui do lado, né? Então, assim, vocês me pediram para fazer a revisão da prova. Então, eu mandei para vocês o gabarito comentado, lembram? Até acabou sendo uma revisão, esse envio, né, do gabarito comentado para vocês. Vocês querem que eu envie de novo? Vocês têm esse gabarito comentado aí para a gente fazer a revisão da prova? Vocês acompanharam comigo? Eu vou tentar enviar aqui de novo no Whats. Talvez no meio de tantos materiais vocês nem lembrem onde que está isso, né? Eu entendo. Então, deixa eu abrir aqui, enviar. Acreditem, pessoal, a gente entende vocês, tá? É o que eu falo sempre para as turmas, a gente está no mesmo barco, né? Nós, professores, vocês, tentando lidar com essa avalanche de informações, né? Tentando aprender essas tecnologias novas e, ao mesmo tempo, manter o preparo das aulas. Nem sempre é fácil, até quase como um desabafo, vou dizer para vocês aqui que realmente preparar a aula, é, estudar, dar conta do conteúdo do nosso planejamento em meio a esse caos que a gente está vivendo, também não é fácil para a gente, tá? Então, acredita, a gente entende vocês, para vocês também não deve estar sendo fácil, né? Trabalhar em casa ou trabalhar fora, diante de uma ameaça de sair, né? A pressão de ficar dentro de casa, o medo em relação à saúde dos nossos familiares, e tantas notícias aí que não tão boas que a gente está recebendo. Então, acreditem, a gente entende vocês e vamos tentar fazer da melhor forma possível. Nós, é o que a gente está fazendo, né? Melhorando a tecnologia, melhorando o canal, né? O canal de comunicação, lembram disso? Melhorando o canal para que seja mais seguro, mais fluido para vocês, tentando preparar aulas melhores, a gente faz o que for necessário, se precisar a gente refaz o material, a gente retoma o conteúdo, a gente explica diferente, então vocês façam a mesma coisa, tá? Eu sei que podem estar angustiados, todos vocês, com essa avalanche de coisas, às vezes não sabem nem onde está esse material, né?
Eu entendo, mas os materiais, mas vamos tentar nos organizar da melhor forma possível. Então, agora eu quero só fazer um parênteses, uma observação à parte, que é o seguinte, nós temos eu cuido da editora da FATES e do FATES, e a gente tem um projeto que está em curso, que foi o lançamento de uma revista, a Revista da Quarentena. Ela está disponível, vou mandar o link para vocês aqui, ela está disponível no site da editora, tá? E vocês podem fazer a leitura, mas eu sei que às vezes é tanta leitura para fazer, né? O que a gente fez? A gente fez um desdobramento desse projeto e a gente está lançando na página, no Face da editora, uma live por dia. Ah, professora, mais uma live. Sim, só que a live que a gente está fazendo agora é uma live gostosa de assistir. Segunda-feira, por exemplo, teve uma live justamente sobre saúde mental em época de pandemia, com uma psicóloga ali da FATES, uma professora do curso de psicologia, a professora Silvia, que fez uma live ajudando, inclusive, a gente a pensar nesse processo que a gente está vivendo, né? Como se organizar também com os nossos afazeres. Então, assistam. Foi a live de segunda-feira. Estou mandando para vocês o link da revista e também o Face da editora. Aí vocês entram lá, curtem e tal, e assistam, porque vai ajudar bastante vocês, tá? Ela ajuda a gente a dar dicas bacanas de como a gente se organizar, né, nos nossos trabalhos, também não se culpar exacerbadamente, né? Não, Renan, essa revista ainda, ela não é uma revista para qualis, ela é uma revista científica, ela é uma revista informativa mesmo, tá? Ela é uma revista especial, que a gente elaborou agora para o mês de maio, abril vai ter outra, que chama Revista da Quarentena, revista para pensar na quarentena, pensar no isolamento social e a prevenção ao Covid. Então, ela é uma revista informativa, tá? Ela não é uma revista científica. E eu mandei o link para vocês dela e vou mandar agora o link da fanpage da editora. Porque aí, por exemplo, ontem a gente teve uma live sobre atividade física no isolamento, na quarentena. A gente teve sobre finanças, como organizar as finanças, a gente teve sobre as novas regras trabalhistas, hoje a gente vai ter sobre a coordenadora de enfermagem vai falar sobre as medidas profiláticas, né, de prevenção à Covid. Então, tá bem legal. Até amanhã, vai até sexta-feira, e só que os vídeos estão lá, ali disponíveis na fanpage. Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente está estudando tanto, né? Pensando nos conteúdos, mas às vezes, talvez a gente às vezes tem que parar e pensar um pouco na gente, na nossa saúde mental, na nossa saúde física, porque essas duas coisas, inclusive, estão relacionadas, né? A possibilidade de fazer atividade física também ajuda na nossa saúde mental. Então, assistam lá, tá? Ajuda a gente precisa de ajuda nesse momento. Bem, então, voltando aqui, vamos pro... Vocês abriram aí, receberam a avaliação comentada, então vamos lá, tá? Bem rapidinho, quero tentar fazer essa revisão rápida aqui com vocês. Vocês estão aqui com o chat, podem perguntar a qualquer momento, tá? O que vocês quiserem sobre a avaliação. Aí eu vou começar aqui com a questão 1. Eu não vou fazer a leitura de tudo, tá? Nem sobre as questões incorretas, vou tentar passar meio um pouco rápido, né? Mas se for o caso, vocês me mandam parar e explicar alguma coisa. E vou focar mais na questão correta, né? Então, vamos lá. A 1, eu mostrei para vocês eu trouxe aqui uma tirinha, né? Que fala da palavra cestas, né? Que é uma palavra que tem aqui, é empregada aqui em 3 sentidos diferentes. Cesta como objeto, cesta como repouso e cestas-feiras, né? Então, ela é uma palavra o quê? Né? A imagem nos coloca diante do quê? De uma palavra parônima, por isso que a alternativa A. Elas são palavras de sentido diverso, mas que se aproximam pela forma gráfica ou som, né? Então, tem uma pequena palavrinha ali mudando o sentido, só que, só que elas são muito próximas, que costuma também, dependendo da pressa, gerar confusão, né? Então, não é latina, não é sinônima, não é unívoca, não é equívoca, tá? Questão 2.
Eu pedi para vocês lerem com atenção um texto, um trecho de um discurso, né? E dizerem para mim, tá disponível aqui nesse artigo jurídico, e me responderem se ela é uma palavra, se esse é um texto narrativo, dissertativo, formativo, interpretativo ou descritivo. Então, descritivo não é, vocês vejam lá fazendo uma descrição, não é só narrativo, porque ele traz aqui, vocês podem perceber, argumentações, né? Ele é um texto não só interpretativo, ele é um texto dissertativo, ele está dissertando sobre algo, né? Então, o texto descritivo narra uma cena estática, sem apresentar sequência de movimento de tempo e espaço. O texto narrativo apresenta ação de personagens, no tempo e espaço, conflito definido, imprimindo ideia de movimento. Já o texto dissertativo desenvolve ou explica um assunto, discorre e expõe sobre ele, né? Por que, professora, que ele não é interpretativo? Ele não está trazendo só uma interpretação daquele que escreve sobre sobre um fato específico, né? Se fosse um texto interpretativo, inclusive eu poderia ter com frequência narração em primeira pessoa. Eu estou interpretando, né? Peraí, deixa eu admitir gente aqui. Isso aqui devia ser automático. Então, aqui, quando você tem um texto dissertativo, você tem uma discussão de ideias, né? Uma apresentação de ideias de uma maneira mais científica e mais teórica. Não se trata de uma interpretação pessoal, né? Então, aqui não tem citações, mas frequentemente um texto dissertativo apresenta citações de outros autores, de outras referências, enfim. Então, como se trata de um artigo jurídico, né, que fala sobre a reserva de vagas no sistema eleitoral brasileiro, né, é um texto dissertativo, tá bom? Questão 3. Leia com atenção a frase abaixo. Eu pedi para vocês me informarem qual a alternativa correta em relação às palavras que estão em negrito, né? Então, apresento aqui uma fonte, um texto, uma notícias gerais, mas o que me interessa antes, mais do que o conteúdo da notícia, são essas 3 palavras, roubo, furto e sequestro, né? Então, com base nos seus conhecimentos sobre termos unívocos, equívocos, assinale abaixo a alternativa correta em relação aos termos em negrito, na ordem em que estão apresentados no texto. A alternativa correta é a A, né, como vocês podem ver. Eu vou ler aqui o comentário. A diferença entre furto e roubo está no modo como cada um desses crimes contra o patrimônio são praticados. A gente falou disso, né? No furto, não há episódio de violência ou ameaça contra a vítima. Já o roubo consiste na ocorrência de ameaça ou violência contra quem está sendo roubado, sinônimo de assalto, né? Portanto, são palavras unívocas, né? As 2 primeiras. Já sequestro é uma palavra equívoca, pois pode se referir ao ato de sequestrar uma pessoa, né? Privando-a de liberdade, ou pode significar a apreensão ou depósito judicial de certo bem. Tudo bem? Esse é o... Não questionário de revisão, Joyce. São as questões de avaliação comentada que eu enviei para vocês. São as questões da prova mesmo de vocês, não é? Eu imprimi a prova e é diferente. Ai, gente. Será que eu fiz confusão aqui? Peraí. Deixa eu enviar, então, uma outra e você me diz se é a prova de vocês, tá? Peraí. Só um minutinho. Aqui vai. É essa, Joyce? É essa a prova correta? Até vou apagar essa outra aqui.
Acho que você tem razão. Acho que eu enviei aqui equivocadamente. Mas eu passo rapidinho. Abra ali. É essa, né? Desculpem, pessoal. Vamos lá. Vou passar rapidinho. É o mesmo princípio essa primeira, né? Vai também trazer uma tirinha, porque está se referindo à palavra rede, né? Então, a alternativa correta é a B, porque o texto ele é um equívoco, ele é plurissignificante, tem mais de um significado, né? Uma vez que a palavra rede assume dois significados no texto, lugar de descanso e ferramenta virtual, tá? O comentário diz, a questão se refere à palavra rede, que segundo a imagem pode ser empregada em mais de um sentido, com a mesma grafia. Isso significa que é uma palavra equívoca, plurissignificante, com mais de um significado, ou seja, possui mais, né, mais de um significado. A questão 2 pedia que vocês dissessem se esse texto ele é narrativo, argumentativo, dissertativo e interpretativo, então até vale tudo que eu falei na relação, eu falei antes, né, sobre o outro material. Ele é um texto descritivo, percebe? Ele não está dissertando sobre algo, não está interpretando, também não está argumentando nem narrando, é um texto descritivo, né? A questão 3 é bem parecida com a anterior, né? Só que as palavras são diferentes, resolução, resilição e rescisão, e eu pedi para vocês dizerem qual que é a correta. As três palavras em destaque são termos análogos, né? Ou seja, possuem um ponto de conexão, que é a resolução, mas possuem sentidos diferentes, embora conexos. Porém, além de terem essa conexão, a palavra resolução é equívoca, pois ela pode nos remeter a mais de um sentido, né? Resolução, dissolução de um contrato, ou resolução número tal, barra tal ano, né? Um documento. Enquanto isso, as palavras resilição, dissolução do contrato por vontade dos contraentes, e rescisão, que é a dissolução do contrato por lesão ao contrato, são palavras unívocas, né? Ou seja, cada uma remete a um tipo específico de dissolução de um contrato. Então, a alternativa correta era a D, tá? Dúvidas, coloquem aí. 4. A linguagem utilizada no meio jurídico, apesar de ser uma variação da língua culta padrão, é considerada uma língua técnica, o que permite que chamemos dessa última forma, né? Então, a alternativa correta, embora eu tenha colocado aqui letra E, sim, perdão, é a letra E, né? É isso mesmo, a letra E que diz que A e B estão corretas, e de fato são as duas, tá bom, queridos? Ambas as alternativas estão corretas, A e B. A linguagem jurídica é utilizada apenas por técnicos jurídicos. Trata-se de uma linguagem grupal, praticada por advogados e juristas. Não se trata de uma linguagem morta e não é a única linguagem que utiliza termos em latim, tá? Então, as duas questões corretas são a A e a B, portanto, a alternativa correta é a alternativa E. 5. Aqui vai falar que o direito penal tem um vocabulário essencialmente unívoco, né, em razão da definibilidade da norma criminal, conforme se percebe nas palavras roubo e latrocínio, apesar de haver um vocábulo que, sem mudar em seus significados, incorpora um inventário de linguagem usual, né? Assinale abaixo qual dos termos é unívoco. Então, vou ler o comentário aqui com vocês. As palavras roubo, comodato, rescisão e furto são palavras unívocas. Sugiro consulta ao dicionário jurídico ou ao dicionário comum da língua portuguesa, né? Já a palavra sequestrar é a única que não é unívoca, porque é uma palavra equívoca. Sequestrar uma pessoa, privando-a de liberdade, ou sequestrar bens móveis do devedor do qual pende litígio, tá bom? 6. O ato comunicativo jurídico vai fazer toda uma reflexão aqui sobre o emissor, o receptor, a partir do texto do Wagner que vocês leram. E a alternativa correta seria a A e a B. Então, eu considerei as duas, tá, pessoal? Eu considerei lá na prova as duas alternativas como corretas. Quem marcou a A
teve acertou a questão e a B também, tá? Na teoria da comunicação, se dá o nome de ruído para qualquer situação em que a mensagem não seja transmitida pelo emissor e receptor, por haver alguma falha no canal de comunicação. Ambas as situações constantes nas alternativas exemplificam esse ruído, portanto, se o conteúdo for complexo, haverá ruído, e este compromete o envio do texto código do emissor ao receptor, né? Tudo bem? Questão 7, também eu trago um texto aqui do Wagner, que vai falar agora das qualidades do texto jurídico, né? E a alternativa correta era B. E a explicação é a seguinte: o bom texto jurídico precisa se preocupar com a originalidade, né, com a clareza, concisão e correição. Perdão, aqui tem a repetição da palavra, a outra é correição. Portanto, é equivocado achar que um texto prolixo, né, com excesso de palavras, será um bom texto na lógica de quanto mais informações, melhor a comunicação. Portanto, a alternativa correta é a que diz que o texto jurídico precisa apresentar clareza e evitar expressões ambíguas, bem como excesso e cruzamento de fatos em um mesmo período, né? Então, não confundir, né, pessoal, quando a gente pede na narrativa dos fatos o máximo de detalhes possíveis com a prolixidade, né, com o excesso de informações desnecessárias. 8. Sobre a organização da petição inicial, pedi para vocês marcarem a correta, que era a alternativa A, né? Na produção de uma petição inicial, poderá ser utilizado o texto descritivo nas partes iniciais, quando da descrição dos fatos do autor da ação e do réu. O texto narrativo se faz necessário na narração dos fatos quando se conta ao juiz o que ocorreu e gerou a ação. Na sequência, a petição pede a fundamentação e apresentação dos elementos normativos que embasam legalmente a ação. É o que vocês estão fazendo agora com a professora Andressa. Aqui se desenvolverá um texto argumentativo quando o advogado vai apresentar as leis para argumentar em favor do requerente, né? É o que vocês estão fazendo agora na atividade. A 9 vai falar da modalização e pedir para vocês procurarem nesse pequeno texto onde estão as modalizações. A reunião será finalizada em 10 minutos. Vamos lá, qualquer coisa depois eu começo outra. E eu pedi para vocês detectarem, a alternativa correta era A, que, por exemplo, colocava ali pelos depoimentos, num primeiro momento, é possível, né? Então, são expressões, palavras, que apresentam modalizadores de cautela, né? A pessoa está escrevendo o texto, buscando não afirmar veementemente, né? Não afirmar categoricamente. Ela tá trazendo palavras dando ideia de cautela, né? Traz a ideia, mas com uma certa cautela, dizendo que isso é possível, dizendo que num primeiro momento, tá dizendo que essa ideia tem embasamento nos depoimentos dos dois profissionais, enfim, né? Perceba que ele não afirma categoricamente, né? Mas ele está atribuindo cautela. E, finalmente, a questão 10, a alternativa correta era a B, alternativa B. E a explicação é o seguinte: a narrativa simples é uma narrativa que não apresenta modalizadores, que são as palavras ou expressões que trazem algum juízo de valor, né, crenças e tal. Podemos compará-la com uma narrativa de notícia de jornal, falei bastante isso, pretensamente neutra e imparcial. Por que pretensamente? Porque aí, se nós formos a fundo, nem ela seria, né? A narrativa valorada vai apresentar esses elementos e será sempre parcial, visto que o advogado sempre narra os fatos em favor do seu cliente, né? Portanto, ele deverá escolher palavras e expressões estratégicas para levar o juiz a pensar em favor da sua causa, do seu cliente. Tudo bem, pessoal? Essa é a revisão da prova. Vocês têm alguma dúvida? Ou tudo bem? Então tá. Então é o seguinte, pessoal, eu estou com dificuldade, vou seguir adiante aqui. Estou com dificuldade de abrir aqui no meu computador vovô para poder compartilhar com vocês o material aqui pelo Zoom, tá? Não sei o que aconteceu aqui, ele não está permitindo abrir.
é vovô, né, gente? É um computador de 12 anos. Então, assim, peço desculpas, tá? Mas eu vou pedir que vocês abram o material que eu enviei para vocês agora, que é o slide, aí na tela do computador de vocês, tudo bem? Enviei no WhatsApp, tá? Pessoal, sempre organizem esse material no computador de vocês em pastas, coloca ali segundo bimestre, joga tudo do segundo bimestre nessa pasta, assim vocês se localizam melhor, tá? Porque se for deixar só pelo WhatsApp, você se perde. Então, esse é o material que eu coloquei ali. Pausa para revisão. Abriram? Abriram ali, pessoal? Coloquei ali. Pausa para revisão, meus caros, porque essa foi o meu incômodo, né? Tá, beleza, Daniele. Foi o meu incômodo em relação à aula passada, um barulho imenso aqui, e eu que resolvi retomar algumas coisas. Pausa para revisão, demonstração e argumentação. Claro que por que eu comecei com a demonstração e argumentação e não sobre todas aquelas questões sobre a retórica? Porque vocês começaram esse trabalhinho aí, até alguém me perguntou, professora, já atualiza a gente aí sobre os trabalhos. Ok, farei isso. Ó, primeiro e único trabalho que eu enviei para vocês agora, a pessoa que perguntou dos trabalhos do primeiro bimestre ou agora do segundo? Confirma sobre os trabalhos para enviar, por favor, do primeiro bimestre? Você pergunta, Adila? Do primeiro? Tá, do primeiro bimestre eu mandei 2 trabalhos. Um foi a petição inicial, que foi o segundo, né? Que vocês estão terminando com a professora Andressa. Então, eu combinei com a professora Letícia que vocês não vão entregar agora para mim só a narrativa dos fatos, tá? Vocês vão entregar e vai pontuar com a professora Letícia quando vocês entregarem a parte, perdão, com a professora Andressa quando vocês terminarem a petição, tá? Então, não precisa entregar para mim aquela primeira parte da narrativa dos fatos, narrativa valorada e tal, tá bom? Vocês entregam para a professora Andressa ao final da atividade dela, tá? Para mim, vocês vão entregar apenas aquele primeiro, né? Que vocês fizeram. Deixa eu abrir aqui o primeiro bimestre. Atividade 1. Sobre vocabulário jurídico. Tá bom? Para mim, vocês vão entregar só esse. Tá bom? Tudo bem? Eu lembro até que foi um trabalhinho um pouquinho... Vocês tiveram algumas dúvidas e tal, foi um pouquinho complicadinho de fazer. Então, ele está de bom tamanho para valer a pontuação nesse bimestre. Tá bom, Ádila? Então, vamos lá. Agora, no segundo bimestre, eu encaminhei esse primeiro trabalhinho, que é sobre demonstração e argumentação, tá? E esse trabalho, ele vai aplicar o que a gente discutiu tanto, né, na aula passada, sobre o que é uma demonstração e como que ela está a serviço da argumentação jurídica, né? A demonstração. Então, assim, vamos para o trabalho, tá? Vocês abriram aí o slide que eu enviei, mas abram agora o trabalhinho. Vamos começar pelo trabalho, que é melhor, tá? Vocês estão com o trabalho aí? O título é Atividade 1, Demonstração e Argumentação, tá? Então, vamos lá. Vamos reconhecer, então, uma situação prática em que a demonstração pode auxiliar a argumentação e alcançar seus objetivos. Não se esqueça de que a demonstração caracteriza-se por um meio de prova fundado na proposta de uma racionalidade matemática, objetiva, sem sombra de dúvida, sem margem para questionamento, a qual é operacionalizada pela lógica formal, que é o silogismo, tá? Calma que mais adiante eu vou explicar essa lógica formal. Mas o que eu quero que vocês entendam é agora, nesse momento, o que é demonstração e o que é argumentação. Qual a diferença das duas coisas, quais as características, tá? Então, raciocínio de natureza argumentativa, né? Quem quer a ação? Quem é o requerente da ação nesse primeiro quadro aqui? A gente está imaginando aqui uma ação de alimentos, né? Então, quem quer é o menor representado pela mãe, né? Só pelo quadro você já tem ideia de que é uma ação de alimentos. Esse é o requerente. O quê? O que ele quer, né? Sempre
Um raciocínio argumentativo vai precisar responder essas perguntas, entendeu, pessoal? Sempre. Quem quer, né? O que? No caso, eu quero que eu falo no caso do meio jurídico, né? Alimentos, pensão a título de provisão para mantença do menor, né? De quem? De quem quer, né? A quem está sendo solicitado isso? Ao pai do menor, que é o requerido, o réu, né? O indigitado, né? Lembram dessa palavra? Porque a lei estabelece essa obrigação, né? Que os pais, comprovadamente, pais da criança, precisam prover essa mantença do menor, né? E o fundamento jurídico do pedido é o Código Civil, o artigo 1696, que diz: o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os antecedentes, recaindo a obrigação dos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Tá bom? Então, antes da gente exatamente entrar nos argumentos, nas técnicas argumentativas, a gente precisa entender o que é demonstração. Então, quais são as demonstrações que são os meios de prova, né, que não dão margem para dúvida? Então, aí a gente tem uma lógica formal, já eu explico melhor isso para vocês. Quais seriam esses meios de prova neste caso, por exemplo, né? Para desenvolver, então, uma argumentação que convença o magistrado da procedência do pedido de alimentos, é necessário demonstrar que realmente o requerido tem essa obrigação de alimentar o requerente, né? Ou seja, é fundamental que a parte autora demonstre a paternidade ao juiz, para o juiz, sem a qual não tem qualquer serventia o fundamento jurídico selecionado, né? Não tem qualquer serventia toda uma retórica e uma construção lógica persuasiva de argumentos se num dado momento o juiz perguntar, ué, mas cadê a prova, né?